Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara, quem está nos vendo pela live, muito bom dia, né? Então, Diego, essa semana a gente vai terminar o assunto das cartilagens e dor articular e, enfim, tipos de colágeno. Já faz uns 2 programas que eu tenho vindo falar sobre isso. Nós começamos com as dores que acontecem no inverno, principalmente as articulares. A semana passada a gente falou sobre os tipos de colágeno que são mais ideais para cada situação, para o cabelo, para a cartilagem, para a pele. E hoje a gente vai finalizar falando sobre o desgaste articular, tá? Então, assim, ó, quem não conseguiu acompanhar aí a sequência, pode entrar lá no nosso canal do YouTube, Naturativa RS, que lá no canal do YouTube tem o programa da semana retrasada. A gente está organizando para colocar o da semana passada hoje. E no máximo, segundo ou terça, a gente já vai colocar esse programa de hoje. Por quê, Diego? O que acontece? Daqui a pouco eu estou falando aqui, né? A pessoa está em casa, está me escutando e pegou uma parte da nossa conversa. E aí ela quer ouvir de novo o programa. Aí ela também achou interessante esse programa, ela quer mandar para uma outra pessoa. Então o canal do YouTube ele facilita para isso. Você pode ir lá no YouTube, deixar o teu like, pode deixar o teu comentário e você ainda pode compartilhar com alguém esse programa que precisa de mais informação. Porque, claro, a gente dá uma informação complementar, né, Diego? Uma informação complementar ao tratamento médico. Você sempre tem que conversar com o seu médico. Porque, como eu digo sempre aqui, isso que a gente fala não é receita de bolo, gente. Não é todo mundo que pode usar e passar para o vizinho, para filho. Cada caso é um caso. Por isso que a gente diz que o ser humano, ele é individual. Porque cada um tem a sua genética, cada um tem as suas particularidades. Então, é importante, quando a gente conversa aqui sobre alguns assuntos, né, você também poder trocar uma ideia com o teu médico de confiança que te acompanha para poder estar fazendo, sim, um bom tratamento. Né? Porque daqui a pouco eu passei uma dosagem, por exemplo, naquela semana eu passei o trio de magnésio aqui, né? Então, passei uma dosagem que é a dosagem usual que a gente tem na farmácia. Aí um paciente me ligou lá na farmácia e disse, mas Fernanda, o meu médico me passou uma dosagem diferente, um pouco mais alta daquela que você falou na rádio, posso tomar? Eu disse, claro, porque o médico sim vai saber mensurar quanto que você precisa do produto que eu falei para fazer um bom efeito. Né? Então, claro, vamos trabalhando sempre em conjunto com a equipe multidisciplinar aí, sempre conversando para com que o paciente tenha um melhor resultado no final do seu tratamento. Que maravilha. Portanto, hoje o assunto desgaste articular. Fer, quais são as principais causas para o desgaste e dor nas articulações? Então, Diego, quando a gente fala assim no desgaste articular, tem muita gente que brinca, né, naquela dor da certidão, né, que com o passar da idade, a gente vai tendo dor aqui, dor ali, né? Eu sempre achava que um pouco era queixa do pessoal aí, mas depois de uma certa idade a gente começa a ver que não é queixa coisa nenhuma. Por isso que a vida é a melhor experiência para todo mundo, né? A gente tá podendo viver e poder entender o que acontece com a gente é a melhor experiência. Então, olha só, o desgaste articular, tá? Ele ocorre ao longo da nossa vida, Diego. Quando a gente nasce, a gente tem uma cartilagem, que é como se fosse uma borrachinha, assim, falando bem simples para o pessoal entender, um amortecimento entre os ossos, que é uma cartilagem. Essa cartilagem, quando a gente nasce, ela está bem íntegra, né? Então, existe a cartilagem e os ossos. E a gente vai fazendo o que nessa cartilagem? A gente vai apertando ela para ela poder aliviar os impactos que a gente vai tendo ao longo do dia, tá? Com o passar do tempo, essa cartilagem ela vai diminuindo, vai afinando, tá? Então, por exemplo, assim, ó, essa cartilagem ela é responsável pela conexão entre os ossos e faz com que o corpo realize alguns movimentos com precisão, como andar, correr, levantar os braços, né? E esse desgaste, ele vai acontecendo ao longo da vida. Por quê? Porque as pessoas nascem e elas vão fazendo algumas atividades ao longo da vida, ninguém fica parado,
né? E assim, ó, Diego, de acordo com o tipo de trabalho que a pessoa tem, ela usa mais ou menos o seu corpo. Tem gente que só fica sentado, mas tem gente que trabalha muito com o corpo, carrega peso, se levanta, se abaixa com frequência, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a nossa cartilagem, ela vá diminuindo com o avanço da idade. E o que acontece? Como eu falei, além de algumas pessoas acabam sobrecarregando essa articulação, né? Algumas pessoas têm alguma sequela de fratura, outras têm infecções e doenças reumatológicas. Tudo isso pode causar um grande desgaste. Então, por isso, como a gente falou lá no início, cada paciente é um e cada caso é um caso. Tem que observar o tipo de vida do paciente e uma outra coisa, Diego, que a gente não pode deixar de avaliar, que o médico acaba fazendo essa avaliação no consultório, é o tipo de genética de cada paciente. Que isso também é bem importante, né? E tem uma outra questão, Diego, que é a questão dos esportistas. Quem pratica muito esporte, trabalha muito as suas articulações, também aí vai precisar de um acompanhamento médico especializado, porque vai com certeza gastar muito mais as suas articulações do que uma pessoa normal. Fer, a grande dúvida e pergunta, tem como prevenir esse desgaste? Então, Diego, a principal maneira de prevenir, de proteger as nossas articulações é não ter muitas sobrecargas ao longo da vida, sabe? Claro, né, às vezes alguns trabalhos eles precisam mais, né, sobrecarregam mais o corpo, mas ter um cuidado, ter um certo limite até onde a gente pode usar o nosso corpo, né? Então, quando o desgaste já está presente, os sintomas eles vão surgindo de acordo com a gravidade do problema, tá? E algumas pessoas sofrerão esses desgastes por causa das suas fragilidades articulares genéticas. Por isso que a gente falou antes, né? Quando o médico ele faz uma abordagem do paciente no consultório, ele não, além de levar em conta o tipo de vida que o paciente leva, ele também vai avaliar as condições genéticas do paciente, né? Na questão da articulação, que cada paciente é diferente. Fer, conta aí pra gente também, tem produto natural que ajuda a proteger a cartilagem? Então, Diego, tem sim muito produto natural. Hoje a gente já vê muito médico prescrevendo essas reposições de cartilagem, né? Há controvérsias, alguns médicos preferem isso, outros médicos preferem aquilo. Isso tudo baseado nas experiências clínicas que eles têm no seu próprio consultório e também de acordo com algumas literaturas que vão surgindo, estudos. Então, tudo isso é importante para cada médico definir o seu protocolo dentro daquilo que vai trabalhar, tá? Mas assim, ó, eu separei alguns produtos para a gente falar aqui hoje que são os mais comuns. Tá? Por exemplo, o colágeno do tipo 2, a gente já falou da semana passada. Essa é a última novidade do momento, tá? Por quê? Esse colágeno ele é derivado de uma cartilagem de frango, tá? Ele é não desnaturado, também age no sistema imunológico, ele é muito bom para manter as articulações saudáveis, promover a mobilidade, flexibilidade das articulações, tá? E ele também ajuda a reconstruir a cartilagem articular, tá? Promove maior conforto das articulações inflamadas. O que a gente vê? Que tem alguns lugares específicos que o pessoal tem queixa. Por exemplo, o joelho é um lugar que o pessoal tem muita queixa. O tornozelo, né? Então, por exemplo, os membros inferiores, me parece que com as queixas que a gente vê no balcão, são os que sofrem mais. Né? Então, joelho e tornozelo é o que a gente mais escuta. Algumas situações a gente escuta também o ombro, né? Dependendo do tipo de trabalho que a pessoa tem, que também é um local. O punho também a gente ouve falar, tá? Então, ele ajuda, dá maior mobilidade, melhor conforto nas articulações inflamadas, tá? Também diminui a dor, porque algumas pessoas têm dor, tá? E é usado em alguns casos específicos, artrite, osteoartrite, artrose, artrite reumática e lesões articulares, tá? Esse é um dos queridinhos hoje dos prescritores, o colágeno tipo 2. Tem um outro produto também, que foi o primeiro que surgiu antes ainda do colágeno tipo 2, que é a tal da glucosamina e condroitina. Então, antes de sair o colágeno tipo 2, tinha
esse nome estranho aí, glucosamina e condroitina, tá? Esses produtos, na verdade, eles nem se enquadram na característica de medicamento. Eles são suplementos, até o colágeno do tipo 2. Pode ser vendido sem receita médica também, tá? Mas o ideal é que você tenha um acompanhamento médico, tá? A glucosamina e a condroitina são, então, algumas substâncias que elas estão presentes na nossa cartilagem e elas participam da proteção das nossas articulações, tá? Ajuda a melhorar a qualidade da cartilagem, ajuda a impedir a degeneração da cartilagem, ajuda a aliviar os sintomas e doenças articulares. Ah, Fernanda, quanto tempo eu tenho que tomar? Então, essa é uma pergunta que não se tem resposta. De repente, seja por isso que alguns médicos até não queiram prescrever para o paciente, porque alguns pacientes podem demorar muito tempo para regenerar essa cartilagem, tá? Mas ela também vai fazer o seguinte, ela vai ajudar a proteger e lubrificar as articulações, tá? E ajudar a tratar também alguns sintomas, reduzir dor causada por problema articular, diminuir a degeneração e o desgaste articular, estimular a regeneração das cartilagens, melhorar a lubrificação da cartilagem e diminuir a inflamação local. Ela pode ser usada tanto para profilaxia, prevenção e tratamento da cartilagem. Por isso que eu sempre bato naquela tecla, Diego, né? Que quando a gente faz 35 anos, a gente já deveria tomar alguma coisa para manter a nossa cartilagem íntegra. E não esperar quando a gente faz 55, 65, começar a tratar. Então, esse é o meu pensamento, essa é a minha opinião pessoal, tá? Não significa que isso, os médicos façam isso, ou é uma opinião minha pessoal de profissional. Eu, Fernanda, penso que se a gente fizesse uma suplementação de cartilagem com 35, 40 anos, quando a gente chegasse nos 60, a gente teria outra saúde articular. Mas isso é uma opinião muito de cada profissional. Por quê? Porque esses produtos, como eles são naturais, não tem como mensurar em quanto tempo eles vão fazer efeito. E aí, por que você vai deixar para usar um produto desse quando você está com a tua cartilagem deficiente? Então, é uma ideia de tratamento. Porém, é uma opinião pessoal da Fernanda. Isso não significa que os médicos entrem de acordo com isso que eu estou falando, certo? Então, uma outra coisa que tem agora, Diego, na verdade já é velho isso aqui, mas agora está se falando muito. É um produtinho chamado de MSM. O que é isso? O nome dele é metilsulfonilmetano. É uma substância encontrada em quase todos os seres vivos, tá? Ela é muito conhecida porque ela é obtida a partir do enxofre, tá? E isso é muito bom para nossa pele, para os nossos ossos, porque esse MSM, o que ele faz? Além de ser um anti-inflamatório natural, ele estimula a produção do colágeno nos seres vivos, tá? É um fitoterápico também importante para a produção de glutationa, que é um antioxidante muito conhecido e benéfico para a longevidade. Tá? Ele é importante na manutenção da saúde das articulações, ele trabalha reduzindo as inflamações, as dores na cartilagem e ele é muito importante, é uma referência para aqueles esportistas de alto impacto, principalmente nos joelhos. Tá? E alguns estudos, Diego, mostraram que o MSM ele ajuda não somente nas articulações, mas também tem ação antioxidante, tá? Ajuda a desintoxicar o fígado, ajuda a prevenir outras doenças oportunistas, tá? Ele tem um bom resultado, principalmente para aquelas pessoas que têm os ossos mais fragilizados, têm as peles mais flácidas, os dentes menos saudáveis, tá? E isso tudo está relacionado com a formação da glutationa e a produção de colágeno dentro do nosso organismo. Tá? Ele é muito, muito bom para as dores articulares, tá? Tem demonstrado resultados positivos nos tratamentos de reumatismo, osteoartrite de joelho e também ajuda reduzindo a inflamação sistêmica da dor. O que eu tenho visto hoje, tá? Como farmacêutica trabalhando no dia a dia, os médicos fazerem alguma combinação, tá? Alguns médicos, eles têm feito uma combinação, por exemplo, de colágeno do tipo 2, glucosamina, condroitina, MSM e ainda de quebra colocam um pouco de cúrcuma
como a gente já tem falado muito da cúrcuma, eu acho que nunca falei tanto da cúrcuma como eu já falei esse ano, né? Que é um anti-inflamatório natural, que hoje a cúrcuma que a gente tem na farmácia de manipulação, ela é aquela cúrcuma ou extrato seco padronizado com 95% de curcuminoides. Isso significa o quê? Que ela tem um potencial anti-inflamatório muito bom e tem muito menos efeito colateral do que um anti-inflamatório sintético. E em função disso, que também muitos reumatologistas e ortopedistas estão prescrevendo a cúrcuma, porque os resultados são muito bons e os efeitos colaterais são muito pequenos. Bacana, hein, Fernanda? E quem ficou com dúvida, quer conversar com vocês, onde é que encontre as amigas? Certo. Então, a gente está localizada aqui em Itapejara em 2 endereços, aqui pertinho do Hospital de Itapejara. Enviamos produtos para todo o Brasil, Diego, tá? Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, 549-9921-3290, ou então você pode entrar direto no site www.naturativaRS.com.br e conversar com a gente pelo chat, que a gente vai te orientando, né? Vai conversando. Se você tem receituário médico, então é muito melhor, porque a gente consegue fazer um produto mais personalizado para cada pessoa, né? Ou então visitar nas nossas lojas físicas, aqui pertinho do Hospital de Itapejara, na Saúde Center Clínica, a gente tem uma drogaria bem completa, ou na farmácia de manipulação, na Júlio de Castilhos, 1342, aqui pertinho do posto de saúde do centro também, tá? A gente também tem sempre novidades no Instagram, no Facebook, né? Que, se você gostou do nosso programa, aproveita e vai assistir os outros que são continuações desse. Na verdade, não tem como a gente falar tudo num dia, né, Diego? Então, a gente acabou por subdividindo aí os programas. Então, no primeiro, a gente falou só sobre dor articular. No segundo, os produtos mais... os tipos de colágeno, né? Para a pessoa realmente tirar suas dúvidas, porque hoje tem muitos produtos disponíveis, né? E hoje, então, a gente falou sobre a desgaste articular aí para fechar com chave de ouro aí esses 3 programas. Ou então pode entrar em contato conosco pelo telefone convencional 3344-3000, que a gente vai aí responder todas as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ou se alguém quiser sugerir algum programa também, né, Diego, entre em contato conosco, que a gente está à super disposição.